quero conversar, quero interagir com a sua causa. Será que a sua causa é a mesma que a minha? Eu tenho uma causa pelo qual eu luto. Luto por crianças aprendendo de forma feliz, de forma contente, que ela realmente aprenda. Não fique lá alimentando fracassos na escola. E por isso precisamos unir forças e esforços. Não é fácil. Não dá para falar que a alfabetização acontece de uma hora para outra, mas dá para fazer. Você está aqui no canal Selma Cravo, canal de uma educadora feliz, que já se aposentou, mas que quer continuar ensinando, quer e descobriu, através dessa mídia maravilhosa, do canal do YouTube, do canal no Instagram, do canal do Facebook e outras mídias, a gente pode chegar até você. Uma vez eu fui numa conferência municipal não, nacional de educação em Brasília. Participei dessa conferência. Foi uma riqueza de conhecimento, porque, principalmente cultural, a diversidade cultural. Nós fazíamos os debates em várias salas, era para escrever o Plano Nacional de Educação. Isso foi no ano de 2006 ou 2007, mais ou menos. Acho que um pouco mais. Acho que 2010. E aí, o que a gente via lá eram as representações de vários estados desse país, né, nos grupos, nas salas de debate. E é uma riqueza muito linda. Por isso que eu defendo muito que tudo que eu dou exemplo aqui para você, você tem que adaptar com a sua cultura local, com as palavras, com o seu jeito de falar, com o seu sotaque, com a seu costume de brincadeira, seu costume de música. Quais brincadeiras você tem aí na sua cidade que é comum das crianças brincarem hoje? Muitas coisas, muitas mesmo, pela tecnologia, a criança já está aprendendo de uma forma até multinacional, né? Porque as brincadeiras hoje, se você perguntar para a criança do que ela gosta de brincar, tem muita brincadeira que o nome é em inglês, ou um jogo que ela conhece, um herói. O herói normalmente vem já com os nomes em inglês, ou um nome com um código. Tudo isso faz parte do letramento aí, gente. Cultura mundial, mas tem a cultura local. O importante é que a gente tenha um olhar no mundo, mas uma ação local bem definida, levando a criança para um aprendizado muito, muito significativo, tá? Aprendizagem significativa é o que eu defendo, é a teoria que embasa toda a prática de uma alfabetização dentro de um conceito de letramento. Então, confie que tem coisa boa por aí. Vou ler a pergunta do Diego, depois eu vou falar sobre a pergunta da Margarida, que é sobre a criança ambidestra. Sabe o que é isso? Eu já vou falar. Diego falando aqui. Minha dúvida é quando o aluno conta até 29, chega no 30, se perde. Aí, quando lembra que é 30, vai bem até 39. Chega no 40, trava de novo. Como superar isso? O que fazer? Alunos de 7 anos. Olha aí, 7 anos, gente. Diego, eu te aconselho que você trabalhe muito a percepção de quantidade, principalmente o material dourado. O material dourado é aquele material que tem, né, 10 unidades, forma uma dezena, é um pauzinho, né, com 10 unidades ali. Aí tem os pequenininhos, que é a unidade, tem a centena também. Quando você começa a registrar com a criança de outras formas, como marcando de 1 a 9, na vertical, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, até 9, tá? Porque o zero, a criança não tem conceito de zero. Primeiro, ela tem que ter quantidade, ter conceito de quantidade. O zero a gente ensina mais para frente um pouco, depois que ela tem todo esse conceito de numeral. Aí você faz de 1 a 9 na vertical e começa a trabalhar o 1 e o 0.
o 2 e o 0, mas formando, então, dezenas. E ali você vai colocando alguma representação do 10, representação do 20, representação do 30, para ela contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, olhando no número. A contagem mental aí não ajuda muito, ela tem que vivenciar o número, pegar nele. Então, desenha na vertical, completa com 0, a criança fazendo isso com você, e a cada vez que ela completa o 2, 2 unidades, põe o 0 do lado, você já vai fazer ela pensar em 20. Então, o material dourado mostra o 20, 2, 2 dezenas, ou pode ser alguma outra coisa que você invente, assim, com tampinha, aquele, sabe aquele material que põe várias bolinhas, tipo, como é que chama, gente? Alguém me ajude aí, aquelas bolinhas que você coloca com agulha, gente, não consigo lembrar o nome. Enfim, você compra em loja de armarinhos e pega uma cordinha e coloca as bolinhas de 10 em 10 naquela cordinha, certo? E não consigo lembrar o nome, gente. E você vai dando nozinho de 10 em 10, tipo um terço, mas é uma brincadeira de 10 em 10, para ela daí, quando está escrevendo o 20, o 30, ela vai passar ali 3 vezes o 10, 10 bolinhas. Então, ela está associando o concreto com essa escrita na vertical. Fica bem gostoso de ver. E aí, você, se quiser, se puder estar trabalhando presencial, fica mais fácil ainda, é escrever daí o 20 até o 29 numa linha, né? Aí vem o 30 aqui, completou o 30 até o 39. Assim, ela vai vivenciar a prática da contagem de rotina, né? Mas não é escrevendo os números de 1 a 100 que a criança aprende a contar, né? Tem várias técnicas de matemática, mas é sim ela vivenciando o volume. Quanto é esse volume? Miçangas, por favor, obrigada, Shailiana, miçangas, isso mesmo. Também deram a ideia aqui, que eu vi, cadê? Tem um jogo que me falaram aqui que eu acho interessante, que alguém escreveu, jogo Nunca 10. Nunca 10, Margarida, bem lembrado. O jogo Nunca 10, procure aí, Diego, que ele é um jogo bem fácil também da criança perceber que vai até o 9, quando chega o 10 muda o nome, né? Não é 10, depois é 30, é 20, é 40. Muito legal. Então, com miçanga, dá para fazer como umas miçangas meio grandes, né? E vai fazendo de 10 em 10 num cordão. Ou vários cordõezinhos de 10, tipo como fosse um material dourado, mas com miçangas. Vários cordões fechadinhos dos dois lados com 10. Aí ela vai organizando as dezenas, formando o número. E isso é bem visível para a criança, não fica nada teorizado, intelectualizante, é mais mesmo concreto. Enfim, eu quero responder já a Margarida. Ai, que bom, já vocês estão falando comigo, é assim que eu gosto, porque agora a gente pode interagir. Hoje é dia de interação. Hoje eu conversei à tarde com a Margarida e ela estava contando da questão de criança que escreve com as duas mãos. Gente, isto é muito comum que a criança, ao desenvolver a dominância lateral, ela tenha confusão de esquerda e direita. Já falei disso uma vez, uma live, não sei se vocês ouviram, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre quem não desenvolveu a dominância de um lado mais do que o outro. Tem criança que com 2 aninhos você já vê que ela escreve só com a mão direita, ou ela pega as coisas com a mão direita, ou só com a esquerda, já desde nova. E é normal também ela ir desenvolvendo essa habilidade mais com uma mão ou com outra. Então, ela vai pegando, às vezes, pega um objeto com uma mão e passa para outra, ou ela já pega com a outra e já fica com, e troca. Esse uso de uma mão ou de outra, até 6 anos, ela deve sedimentar e decidir. Se a criança está com 6 anos e ainda está ambidestro, o que é isso? Escreve com uma mão e escreve com a outra,
eu tive alunos, inclusive meu filho, que hoje é adulto, né? Meu filho, quando criança, ele era ambidestro. Então, ele vinha escrevendo da esquerda para a direita, quando tinha uma folha na frente dele, por exemplo, ele desenhava até o meio do corpo com a esquerda, virava aqui, do meio do corpo para o outro lado, ele vinha com a mão direita. E pintava de um jeito e pintava do outro. E daí? O que fazer? Por que não é bom deixar desta forma? A neurociência explica que o nosso cérebro, né, e a psicologia já explicou isso há muitos, muitos anos, nosso cérebro domina, né, tem a dominância lateral, que normalmente é cruzado. Então, o lado esquerdo desenvolve a dominância do lado direito e vice-versa. Então, é bom que a gente defina. Eu sou ambidestra. Vou dizer aí que eu nasci canhota. Eu escrevia com a mão esquerda sempre. E com 6 anos, aquele tempo, né, se orientava as professoras que a criança era obrigada a ser destra. Olha só, o ensino tradicional não tinha conhecimento da psicologia. Eles tinham regras a seguir. Os professores recebiam orientações do governo estadual na época, que toda criança, olha, eu estou falando com vocês, estou gesticulando com a mão esquerda, eu sou canhota, mas eu escrevo com a mão direita, de tanto que eu fui forçada a escrever com a mão direita. Então, minha mãe foi minha professora da primeira série. Com 6 anos, eu já lia, escrevia tudo, na época não era tão normal, mas eu vivi no ambiente alfabetizador. Eu cresci num ambiente cheio de materiais e cartazes e tudo mais. Minha mãe tinha um quartinho na casa dela, porque ela deu aula de primeira série 20 anos da vida dela. Vocês imaginem quantos cartazes, quem é professor e está me ouvindo sabe disso. Quantos cartazes, quantos materiais, aqueles papéis, cartão, material, cartaz de prega, flanelógrafo, tinha muito material na minha casa. Então, eu me interessava com aquilo sempre. E a minha mãe, então, estava presente comigo 24 horas, é lógico que ela fez, forçou que eu usasse a mão direita para escrever. Chegou até, gente, eu me lembro dela amarrar o lápis na minha mão. E era essa a orientação que ela recebia, que tinha que escrever com a mão direita. Então, eu fui forçada, tanto que a minha letra ficou horrível. Até hoje ela não é boa mesmo. Mas fui forçada a escrever com a mão direita. Mas eu era definida canhota. Então, o que eu me tornei? Eu me tornei ambidestra. Muita coisa eu não sei com que mão que eu vou fazer. Eu tenho que fazer para testar. Por exemplo, eu escovo os dentes com a mão direita, mas eu só sei fazer certas coisas, como escovar o cabelo com a mão esquerda. Tem muita coisa que me dá bagunça. Se é para virar para a esquerda rápido, dirigindo, ó, eu falei assim, ó, se é para virar para a esquerda, apontando a minha direita, eu confundo esquerda e direita. Também tenho alguns sintomas de dislexia. Olha aí, estou me abrindo aqui para vocês hoje. E a dislexia, ela traz uma confusão de lateralidade, de não saber para que lado vai. Então, é um sintoma. Mas a criança ambidestra precisa ajuda, precisa definir. Como que a gente faz? Tem teste para isso? Tem. Não é tão conhecido, mas eu, na época, como meu filho estava passando por aquilo que eu passei na minha história de vida, eu fui atrás disso. Ainda eu não era psicopedagoga, era meu primeiro filho, e eu fui atrás porque eu queria aprender. Eu criei, junto com a professora do meu filho, várias habilidades que eu tinha analisado que precisava nesse teste. Hoje eu tenho esse teste, mas criado por mim. Mas o que eu oriento quem está me ouvindo? Que você pense, avalie e anote todo dia para poder observar a criança em várias situações. Qual mão ela usa mais em que coisa? Por exemplo, ela pega no garfo com que mão? Ela troca também para comer, para escovar os dentes?
para pentear o cabelo, ela coloca qual mão ela levanta primeiro ao vestir uma camiseta? Qual mão ela levanta aqui primeiro? Qual mão ela pinta com mais destreza num desenho? E tem que ir marcando, fazer uma tabelinha mesmo, e ir marcando quantas vezes você observou ela fazer isso. Porque avalia-se destreza, força e alvo. Então, por exemplo, você coloca o jogo do boliche e pede para a criança pegar a bola, você não dá na mão direita ou esquerda, você deixa na frente dela a bola e fala para ela pegar essa bola e acertar nos pinos. Então, você já observa com que mão ela pegou a bola, depois com que mão ela arremessou a bola. E observando mão, e você vai observar depois pés. Com que pé ela chuta? Com que pé ela pula, se você pedir para ela pular com um pé só? E isso várias vezes, em vários dias seguidos, e marcando numa tabelinha. Aí você vai chegando numa conclusão. Mas precisa também avaliar o olho. Olha, gente, sabiam que o olho também tem dominância lateral? Que um olho que puxa o outro? Então você pode fazer da seguinte forma: faz um cone, com uma folha, por exemplo, dá na mão dela, já aproveita e observa que mão ela pegou esse cone, e vai pedir para ela olhar pelo cone. Que olho ela olhou pelo cone? Né? Se ela olhou com a esquerda, se ela olhou com a direita. Né? E se ela olhou, por exemplo, aqui, porque ela levou a mão direita, no olho direito é mais fácil, aí você troca, põe o cone na outra mão e fala para ela, num outro momento, né? Olha para esse cone, mas você entregou na mão esquerda, para ver se ela vai pôr no olho esquerdo ou ela vem no direito também, cruzado com o braço. Bom, são várias observações aí, Margarida, depois eu vou passar para você, que você é uma mamãe alfa, né? Vovó, uma vovó alfa que quer ajudar o netinho, mas é também uma professora de educação infantil de 4 aninhos. Criança de 4 anos é ambidestra muitas vezes. Tem criança bem definida e tem criança ambidestra, mas você não vai definir com 4 anos, você pode deixar até 5 e começar a ajudar a mãe a observar que mão essa criança usa mais. Depois de decidido, ela usa mais a esquerda ou usa mais a direita, vamos combinar com a criança isso? Então, você pode pôr uma pulseira, um relógio, uma fitinha colorida nessa mão, na mão que ela deve usar, para estimular que ela só use aquela. E ela começa a usar. Você vai estimular, você fala, olha, sempre que ela tiver com a mão tocada, lembra que a gente combinou que você vai usar só essa mão? E aí você estimula. É muito importante a dominância lateral estar escolhida mesmo, definida, para não haver confusões em escrita, em ações, em facilidade na vida. Não pense que ser ambidestro vai fazer com que as duas mãos sejam boas. Não, as duas mãos são ruins, porque aí você não tem uma mão muito boa. Você não tem uma mão muito boa, você tem uma mão mediana ou muito boa para umas coisas e muito boa para outras, a outra mão. Não é uma situação indicada deixar a criança ambidestra. Precisa chegar numa conclusão, tá bom? Me demorei nessa pergunta porque é um tema que eu adoro, adoro. Vamos voltar aqui nas perguntas, gente? Quero ver a Patrícia dizendo, é certo quando a criança está aprendendo a escrever ou falar uma palavra que ela já, vou pôr na tela aqui, gente, ó, que ela já conhece para ajudá-la na escrita da nova palavra? Sim, quando a criança falar uma palavra que ela já conhece, está escrevendo uma palavra que ela já conhece, você ajudar na nova palavra. É exatamente isso para fazer, você usar como referência a palavra conhecida ou a palavra já trabalhada. É quando você faz, você brincou lá com as palavrinhas lá dos animais, por exemplo, aqui, coelho, né?
Aí você sabe que ela conhece a palavra coelho. Aí, outro dia, você quer escrever com ela coração. Olha, lembra do co que a gente fez com o coelho? Então, você cita o som para ver se ajuda a fazer a associação. Ou pega a palavra coelho e fala, olha como começa o coração, igualzinho coelho. Então, vamos ver até onde veio o co. Ó, vamos ler. Coelho. Onde que está escrito co? Aqui dentro. Aí ela vai achar. Você faz de novo. Coelho. Tá? Aí você faz uma associação, Patrícia. Ótima pergunta. Agora eu quero ver a Lilian aqui. Meu filho tem 6 anos, tem apraxia da fala. Conseguimos melhorar muito a fala no ano passado. Esse, esse ano está no ensino fundamental 1, mas não consegue ler ainda e escreve corretamente, escrever corretamente. Lilian, apraxia se trata, né? É preciso mesmo uma fono, uma orientação mais técnica, né, para a gente trabalhar a fala, porque 6 anos, essa fala que está interrompida, com algum distúrbio, é, com falhas de comunicação, atrapalha na alfabetização, mas não impede, atrapalha, mas não impede. A criança, às vezes, é também uma criança mais tímida, socialmente, assim, mais não se comunica muito fácil, até pela dificuldade de fala, às vezes também ela impede que ela se comunique. Então, é muito importante trabalhar a alfabetização com essa criança, relacionando muita imagem, muito desenho, imagens, livros, onde você vai mostrando para ela, né? Aquelas, sabe aquele material, gente, que eu tenho no meu site lá, ó, o material do circuito, tá? Circuito, que eu tenho a imagem e a palavra do lado. Quando você vai alfabetizar uma criança com dificuldade de fala, mais ainda você precisa se comunicar com ela com imagens. Aí você vai fazer umas brincadeiras lá no circuito, tem o que fazer. Com essas palavras, porque aí ela vai superar e compensar com a leitura a dificuldade de fala, apesar da fala fazer parte de um fator preponderante para aprender a ler. Então, realmente, aí é uma equipe multidisciplinar, com a ajuda de fono, que você vai conseguir, tá? Aí depende mesmo. Mas esse trabalho com sentido, com imagem, é mais importante ainda para ela do que qualquer criança. Muito, muito importante. E que sejam palavras do dia a dia dela. A Denise aqui, meu filho tem 6 anos e ele lê sílabas primeiro e depois as palavras. E depois a palavra, como agir nesse caso? Ah, legal essa pergunta, hein, Denise? Ó, a Margarida pondo palminha, legal, Margarida, depois eu falo com você também. Mas olha, essa pergunta da Denise, da criança que fala, que lê silabando, né? O tipo de influência de leitura. Se ele lê, tem duas situações, Denise, que eu quero destacar nesse caso. Se a criança lê sílaba por sílaba e ela consegue entender, ou se ela só lê sílaba por sílaba e não entende. Então, vamos lá. Primeira situação, ela leu aqui, pegou ali, né? Pegou essa palavrinha e foi lendo. Coruja, mas ela não sabe depois definir que isso aqui é coruja. Então, ela não está lendo, ela decorou algumas sílabas. Temos que trabalhar diferente, já digo como. Se ela leu coruja e fala coruja, legal, então ela está lendo com sentido da palavra. Tá? Aí nós vamos trabalhar também de outra forma. Então, no primeiro caso, se ela não consegue ver o sentido da palavra, você vai trabalhar com palavras assim, ó, recortadas. Pega a frase inteira e recorta em palavras para ela montar a frase. Aí ela vai ler palavra por palavra com você. Lê primeiro só as palavras, a hora que ela leu assim, coruja, você repete. Ah, então tá bom, agora eu vou te ajudar
Vamos ver que palavra é essa. Você leu certinho, mas precisa ler a palavra inteira, então vamos ler inteira agora. Coruja. Vai acrescentar, na leitura de uma sílaba, você vai pôr 2, depois 3. Então, vamos lá. Ela leu assim. Ruja. Você vai fazer coru, agora o já. O que ficou? Coruja. Acrescentando sílabas. Isso considerando, então, que ela já está reconhecendo as sílabas. Se ela já trabalhou a consciência fonológica com outras palavras. Essa prática só para criança que já foi alfabetizada, e inclusive foi alfabetizada no silabário, que não é a forma que eu trabalho. Estou dando uma dica para você superar uma dificuldade, mas não é a forma que a gente trabalha. Nós, no Alfabetizar Brincando, a gente trabalha a palavra inteira. Você vai ensinar a criança a ler assim, coruja. E ela lê. Nossa, tem cada criança lendo no grupo que começou agora, não fez um mês ainda, as crianças já estão lendo assim, inteira a palavra, porque ela faz um estudo da palavra, uma associação visual e principalmente desenvolve a consciência fonológica, que é isso que a gente precisa trabalhar. Então, se essa criança foi alfabetizada já, e ela está nessa fase silábica, na leitura, você tem que ampliar o som da palavra para ela, tá? Muito legal. É um trabalho assim, e se ela já faz a leitura também assim, coruja, depois ela fala coruja, sinal que ela já está conseguindo dar sentido para a palavra, ótimo, então vai ser um treino de leitura de frase. Aí você vai colocar a frase inteira para ela ler palavra e ver se tem sentido na frase. Se não tem sentido na frase, volta a ler palavras e coloca velocidade. Tira a palavra e põe palavra, por exemplo, aqui. Não sei se está dando para entender tudo que eu estou falando aqui, mas se é uma criança já alfabética, que já está lendo, então você pega várias palavrinhas, ó, mostra para ela, nós vamos ler essas palavras aqui, você já sabe ler todas elas, mas ela lê silabando, né? Então você vai ler com ela, coruja. Daí ela leu sílaba por sílaba e repetiu, coruja, tá, passa para trás, a próxima. E assim vai indo, passando para trás, elefante, vai lendo. Tá, você leu todas, agora eu vou passar de novo. Porque essa prática aqui fará com que ela bata o olho e leia, bata o olho e leia. Aí você esconde a palavra, né? Vai mudando a palavra. É bem gostoso fazer isso e ver o progresso. Tá? Eu fazia muito isso em consultório, com as crianças que estavam ali silabando, mas tem que já estar no processo alfabético, gente. Não é para fazer já no começo, não. Alessandra, boa noite. Minha filha tem 4 anos e está começando a me perguntar como escreve as palavras. E eu vou falando as letras, como posso ajudar rapidamente para ela desenvolver? Não vai falando letra, não. Não, Alessandra. Isso aí atrapalha, tá? Não vamos falar letra. O que você vai fazer? Você vai brincar com algumas palavras com ela, que ela já está se interessando. Se ela está perguntando o que está escrito ali, aproveite, conte, contextualize aquela palavra. Mas você vai alfabetizar com algumas palavras só. Primeiro, mostrando a palavra inteira. Coloca na geladeira da sua casa o nome de todos os membros da família, escrito com letra de forma maiúscula para ela. E não fique pedindo que ela copie nada, porque escrever vem depois. Primeiro vai desenvolver a consciência fonológica. 5 anos é a idade que é a base da construção da alfabetização. Tem que trabalhar com essa base. Sem a base, se já vier conhecimento de letra, já vier sílaba, já vier um ensino de passar em cima de pontinhos, sabe, gente? Aquele exercício aqui, ó. Isso aqui. Se começar a chegar material assim, né? A, E, I, O, U, passar em cima de pontinhos, se vier cartilha, se vier atividades assim fora da hora,
só vai atrapalhar, ou o nome da letra, porque isto, sim, ou exercícios motores, que vão levar... Para que isso? O que a criança vai fazer com isso? Muito mais sentido tem se eu brincar com os nomes reais. Muito mais sentido tem se eu pegar o nome dela, né? A Bianca aqui, ó. E trabalhar o nome dela. Trabalhar com ela isto. Olha como seu nome é bonito. Tá vendo a sua letra? Essa letra aqui, você conhece mais alguma palavra? Vamos procurar se alguém da nossa família começa com a mesma letra. No caso, a Bianca, a mamãe da Bianca é Bruna. Baby, olha, aí você citou o nome da letra, mas não é para ela saber essa letra e você começar a soletrar. Porque o soletrar para a criança escrever, ela está escrevendo através do seu pensamento, e não é isso que nós queremos. Queremos que a criança construa o pensamento dela. Ela pensar com você como que se escreve tal palavra. Ela vai brincar com as palavras. Então, quando a gente chega nas tais dificuldades, chega não. Antigamente, o ensino tradicional partia do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Achando que era difícil, o LH olhou o X e os vários sons do X. Então, se você pegar uma cartilha, antigamente, essas lições eram as últimas da cartilha, né? Quando vinha, por exemplo, o M antes do B e do P, né? Aí você pega as cartilhas e vai encontrar lá, ó, IS, AF, aí por diante, o galinha, né, uns textos sem sentido, sem significado, para ensinar aranha, arranha, apanha, venha, lenha e tenha. Então, não dá. Como a gente faz? A gente ensina quando a criança já está no período silábico alfabético, que ela já está reconhecendo bastante sílabas, nós vamos brincar com essas palavrinhas, picotando elas. Picota em sílaba, mas não vai encher um silabário aí, não. Você vai picotar de 3 palavras, por exemplo, e coloca ali para ela montar. Se não conseguir montar, põe uma de referência para ela copiar. Mas antes desse trabalho de montar e quebra-cabeça na escrita, tenho que observar se ela percebeu esse som. Se a consciência fonológica para esse som foi desenvolvida. Então, ela conhece palavras que terminam iguais, como galinha, aranha. Ela já desenvolveu essa rima do nha, do chá, do lhá, do lhô, lu, mas brincando com palavras. Então, brinca daquela forma de montar palavras, uma lista de palavras que terminam iguais, uma lista de palavras e pular em cima, brincando, batendo palma, pulando. Aí você trabalha a rima para perceber o som. Depois vem para a escrita. Tá bom, Diego? Você há 7 anos, ela já está alfabetizada, picota essas palavras, monta e desmonta, faz ela comparar o nha com o N, o A, o na, né? O que tem de diferente, fica muito gostoso também. Uma mãe me mandou assim, minha filha tem 3 anos, desde que ela tinha 1 ano, eu ensino ela em casa. Conhece números e o alfabeto todo. As formas escreve do jeito dela. Não foi para a escola ainda por causa da pandemia, mas espero que melhore e ela possa ir para a escola. Então, mamãe, às vezes, com a intenção da gente ensinar em casa, muitas vezes a gente provoca alguns erros, alguns enganos, como esse, ensinar o nome de letra, ensinar todo o alfabeto para a criança tão novinha, só faz com que ela saiba reconhecer a letra e falar o nome da letra. Isso atrapalha a alfabetização, principalmente no processo inicial. Posso trabalhar com as letras assim, concretas? Posso, claro, vamos montar palavrinhas, vamos montar o que fica aqui, vai montando, né? Para ela perceber o nome dela, montando, olha aí, escrevi cão, se eu puser o tio. Enfim, eu vou mostrar para ela as letras, mas eu não tenho que apelar pela memória. Isso é um apelo para decorar uma imagem, um símbolo, que é o grafema,
que é a letra, é um apelo à memória e não ao som que ela produz dentro de uma palavra. Mas não que eu vá ensinar também cada som, porque aí você está fazendo aquele método fônico. Eu também não concordo, porque o método fônico ou fonético trabalha com os sons das consoantes também. Então, vai ensinar ali essa letra aqui, é o C. Então, o nome e o som mudo, nada serve. Agora, se eu mostrar aqui, ó, caneca, começa com essa letra. Procura essa letra dentro dessa palavra. Acha que a criança não sabe fazer isso? Com 3 aninhos, 4 aninhos, 5 ou mais, você mostra essa letra, fala, olha, essa letra tem nessa palavra. Vamos ver se você encontra. Onde ela está? Quantas vezes aparece essa letra nessa palavra? Aí você está refletindo sobre a palavra. E mais legal ainda, vamos achar aqui uma coisa. Tem a caneca. Se eu pego aqui a imagem da caneca, mostro a caneca. Aí eu mostro a caneca. Tá igual? Então, o que será que está escrito aqui? Se aqui ela já sabe ler, porque tem a referência da imagem, o que será que está escrito aqui? Proporcione que ela compare para ela repetir. Ah, e tem essa letra nessa palavra? Tem. Aí você pode pegar outra. Tem essa letra nessa palavra? Quantas vezes aparece essa letra? Vamos perceber aqui? Viram? Isso tem sentido. Isso tem significado. Agora, ficar falando para ela, escreva caneca. Eu vou falar para você. C, porque ela sabe o nome das letras, é só você soletrar, ela escreve qualquer coisa. Mas isso saiu dela? Saiu de dentro para o papel? Isso é alfabetizar? Isso não. Isso não é alfabetizar. Isso leva a uma dependência de alguém para soletrar sempre para ela. Ela vicia nisso e não vai pensar e levantar hipóteses de como se escreve tal palavra. Entenderam? Então, é isso que eu queria explicar bem, que isso serve para todas as perguntas aqui também. A Elita Costa, Elita está aqui, eu vi a Elita aqui, eu quero responder a dela. Meu filho tem 5 anos, ele gosta de escrever os alfabetos, tudo que começa com as primeiras letras já fala, mas não tem nenhum interesse em desenhar. Já fiz a dica que outro dia vi no vídeo do caderno, e desenha, que ele desenha, para desenhar à vontade. Mas pode aumentar esse interesse dele? Elita, eu vi que você estava aqui na live hoje, não sei se ainda está aí, mas é para você essa pergunta que você que trouxe lá no comentário do YouTube, falando do desenho. Ontem ainda falamos um pouco, que eu trouxe a atividade do... Deixa eu ver se ela está aqui, do fundo do mar, né, gente? Quem acompanhou ontem o fundo do mar, lindo, aquela atividade, eu vi várias mamães já fazendo o desenho do fundo do mar. Então, incentive seu filho com algum tema. Fala para ele, que nem nós fizemos ontem, o fundo do mar. Vamos desenhar o fundo do mar? Então, a folha inteira é como se fosse o fundo do mar. Aí você pega, muito legal, fazer o giz de cera deitado. Eu pego o azul ali, o giz de cera, e passa na folha inteira, preenche de mar. Depois começa a fazer a planta que tem no fundo do mar, os peixes, e ali vai. Com os temas, você pode trabalhar primavera, flores, animais. Vocês dando um tema, a criança vai ter mais estímulo para desenhar. Lembrando que o desenho também criativo, espontâneo, de dentro da criança, ele é sempre uma representação da visão do mundo que ele tem e do próprio pensamento e do desenvolvimento da criança. É muito importante que a criança saiba desenhar por ela mesma, não fique copiando e nem muito menos fazendo os tais livrinhos para colorir, né? Isto aqui eu não recomendo criança ficar pintando o desenho pronto, porque
poda a criatividade. Isso daqui não é uma representação do pensamento da criança. O pensamento da criança tem que vir numa folha em branco, que eu vou proporcionar para ela ali, oportunizar que ela crie através daquele papel. Vai dar uma folha em branco, material ali, deixar para ela criar. Em cima do desenho dela, dá para alfabetizar? Dá. Dá para escrever palavrinhas? Não no desenho dela, porque a arte dela tem que ser respeitada. É uma arte. Mas pega uma folha à parte, escreve algumas palavras do desenho dela e brinca com essas palavras. Faz essa brincadeira que eu fiz agora aqui com a caneca. Combinado, Elita? Para você essa. Tenho mais uma. Minha filha tem 9 anos e ainda não sabe ler. Foi diagnosticada com déficit de atenção. Como faço as atividades com ela, ela tem muita dificuldade de juntar as letras. Olha, esse conceito, eu trouxe essa pergunta para trabalhar um pouquinho com vocês o conceito de juntar letras. Como se a gente pensasse, vou beber uma aguinha, vamos? Como se a gente pensasse assim, que alfabetizar é juntar todas as letrinhas. Eu tenho que ensinar a criança a juntar essas letrinhas aqui, o E com o I ficou EI, começar com vogais, né, e partir para as consoantes. Não, ela não tem que juntar letrinhas para ler, ela vai ler do todo, do global. Como a gente faz? Associando imagens. Tá aí a dica maior de hoje, hein? Associando imagens. Se a criança tem déficit de atenção, mais ainda que eu preciso atrair a atenção dela com algo do dia a dia dela, com imagens, mas imagens significativas. O exemplo do menininho do sapo, que eu contei ontem, vou repetir aqui. A criança que está com dificuldade de estar alfabetizada, não está lendo ainda, mas conhece muito de sapo. Começou a pesquisar e a mãe estimulando, né? Eu dei a dica para ela, vamos pesquisar os tipos de sapo, rã, perereca. Nossa, essa criança se, está despertando para perceber, porque ele pega o sapinho na mão, assim, fez um vídeo, gente, coisa mais linda do mundo, contando o nome do veneno do sapo, ele punha o dedo no sapo ali, olha a patinha dele, parece ser humano. Então, uma criança dessa, não, não tem por que não aprender, ela está com a estratégia correta. Então, a mediação que você vai fazer é que eu te ensino. Eu quero te ensinar a fazer a mediação correta, para você fazer as perguntas certas, no momento certo, estimular e fazer a criança pensar. Porque se ela não ler pela cabeça dela, não vai ser pela sua a vida inteira. Ela precisa ler com autonomia. Nós queremos a criança com autonomia. Ano passado, a professora do meu filho passou o ano todo ensinando o som das letras online, e eu nunca consegui repassar para meu filho, sempre achei desnecessário. Né? O método fônico e fonético aí não leva a essa aprendizagem muito fácil, não. Então, fui atrás da alternativa e achei seu canal. Foi muito bom, mas mais prático ensinar a ele. Agora, ler tudo, em um mês ele aprendeu. Olha só, gente. E agora está assistindo a live aqui comigo. Para ele, você é a professora dele. Elaine, como o nome dele será? Eu quero mandar um beijo aí para o filho da Elaine, que está nos assistindo e está aprendendo a ler brincando, né? Ler com prazer, você vai descobrir belas histórias nessa vida, porque você está aprendendo a ler. Gente, criança alfabetizada vai usar isso na vida acadêmica inteirinha. É tudo que a gente quer e é tudo que a gente precisa, mas precisamos alfabetizar para marcar positivamente esse momento, e não o contrário, provocando choro, provocando agressividade, desânimo, depressão em vocês e na criança. Isso nós não queremos. Fracasso escolar em cima de fracasso não dá. Isso leva a uma angústia muito grande. Já vi mamães chorando, com desespero, porque não consegue ver o filho lendo. Vamos alfabetizar de outra forma, brincando.
A Helene pôs aqui Nicolas e Ian. Um beijo para o Nicolas. Tá, Nicolas? Olha, eu sou sua professora também, sim, mas eu sou mais professora ainda da sua mamãe, porque ela agora tem o poder de te ensinar, tá bom?